pela edição desse livro, CIEM, Uma Escola para a Vida. Esse livro ele está sendo lançado agora por meio dessa live. E, para iniciar, eu quero fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Silmar Francisqueto, diretor do Arquivo Público, que está disponibilizando sua estrutura para a divulgação desse evento, para a transmissão desse evento. Quero agradecer também a Jória Escoforo e o Alexandre Matias, também da equipe do Arquivo Público, pela atenção, pelo carinho que eles vêm dedicando a esse trabalho. Esse livro ele foi viabilizado por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura. E os patrocinadores, os apoiadores, através dessa lei, foram a ArcelorMittal, o Paulo Otávio Empreendimentos Imobiliários, a Autoglass e a Rodossol. Então, nós queremos fazer um agradecimento especial a essas empresas que têm consciência da importância de apoiar projetos culturais como esse. A ideia de fazer esse livro surgiu em 2018. Na época, foi organizado um grupo de WhatsApp com ex-alunos dessa escola chamada CIEM. E esse grupo de WhatsApp ele foi preparatório para uma grande reunião que veio a se realizar em maio daquele ano, maio de 2018. Então, durante as conversas nesse grupo de WhatsApp, apareceu a ideia de se fazer um livro sobre o CIEM, inclusive porque logo no início havia vários depoimentos de pessoas, de ex-alunos, falando sobre suas recordações daquele período, daqueles anos de juventude, de adolescência, e foi um momento que é sempre um momento muito marcante para todos nós. Né? Então, esses depoimentos começaram a ser publicados e chegou num determinado momento que eu propus a ideia de se fazer um livro que tivesse como uma das bases esses depoimentos. Depois a ideia evoluiu, aí eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, com a coleta de documentos, muita coisa eu tinha em casa guardado daquela época. Então, o livro foi se estruturando até se transformar numa espécie de mosaico. Bom, tem uma primeira parte que eu escrevo falando sobre a minha vivência no CIEM, como eu vi o CIEM, como eu cheguei ao CIEM e as experiências que eu tive do ponto de vista pessoal como aluno daquela escola. E aí depois veio um documento, que até agora estava inédito, que é um texto do professor José Luiz Aragão, que foi um dos fundadores e o primeiro diretor da escola, em que ele fala sobre as características daquela escola, das inovações que ela trazia. E esse documento, esse texto, tem o nome de CIEM, Escola Comunidade de Vida, de Amor e de Trabalho. É um texto que revela os ideais das pessoas que tomaram a iniciativa de propor essa experiência pedagógica. Na verdade, o CIEM ele era um laboratório de práticas pedagógicas. Naquela época, experimentava-se ali, pertencia à Faculdade de Educação da UNB. Então, ele tinha dupla função. Uma era essa que eu já falei, experimentar práticas pedagógicas. E a outra era formar professores para o ensino médio, porque não havia no Brasil, naquele momento, até aquele momento, uma instância que ajudasse a formar professores. O que existia era a escola normal, mas normalmente a escola normal ela tinha como função preparar professores para o ensino primário, como se dizia na época, que hoje é o ensino fundamental. Então, não havia essa lacuna. E o Darcy Ribeiro, que foi o grande utopista, o grande imaginador, o grande
tudo, o grande tudo da educação, especialmente da Universidade de Brasília, ele concebeu essa ideia de uma faculdade de educação, uma faculdade para professores, para fazer professores. E o CIEM estava dentro desse contexto. Então, e por tudo isso, era uma coisa completamente nova. O CIEM, hoje, em 2022, seria uma escola revolucionária. Imagina em 1964, quando ela foi fundada. Então, o que nós estamos tratando desse livro é também das contribuições que essa escola deu para as experiências que estão sendo feitas hoje no Brasil, principalmente no que se refere à chamada Base Nacional Comum Curricular, que incorpora diversas experiências que foram tratadas ali. Inclusive, essas experiências que foram tratadas lá, elas hoje são adotadas com muita, assim, com muito bem aplicadas no Espírito Santo também, pela Secretaria de Estado da Educação, a nossa SEDU. E, inclusive, além de mim e do Evandro Millet, que foi aluno também do CIEM, nós temos aqui a participação especial do professor Marcelo Lema, atualmente subsecretário de Planejamento e Avaliação da SEDU. E ele também vai poder falar um pouco, correlacionar as coisas que estão sendo feitas na educação do Espírito Santo com aquelas práticas que nós adotávamos ou que eram adotadas pelo CIEM na década de 60. Então, eu vou pedir para o Evandro Millet, que, aliás, chegou ao CIEM um ano antes de mim, ele chegou em 66 e eu cheguei em 67, para ele falar um pouco sobre a experiência, sobre o que ele considera importante ressaltar a respeito do CIEM, pela experiência que ele teve lá. Ok. Obrigado, Gurgel. Bom, para contar a experiência de muitos anos atrás, né, algumas coisas ficam na memória, mas algumas coisas marcam. A sensação que me dá é que, em 1968, houve um congraçamento, como a gente chamava, dos ex-alunos comemorando os 50 anos. Né, 2018. Não, eu falei, de 68 e 2018. Em 2018 teve 50 anos comemorados, e a sensação que se teve, é que todo mundo tinha uma coisa muito forte, a imagem, a memória muito forte. E eu, por acaso, não pude ir, porque eu moro em Vitória e foi o dia da greve dos caminhoneiros, os aeroportos fechados, e eu, que havia participado da preparação inicial até desse evento, não consegui pegar o avião para ir lá, perdi uma grande festa ali do pessoal. Mas, enfim, mas o que se percebe, mesmo nos momentos que antecederam, né, os grupos de WhatsApp discutindo e tal, se percebia esse carinho, esse amor, essa relação que você tinha, muito mais do que todos os outros colégios que eu ter participado eventualmente. Então, por que aquilo marcou tanta gente, né? Tanta gente, não sei quantos participaram, não sei se você lembra, Gurgel, quantos participaram desse evento aí, mas era muita gente. Mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas, eu infelizmente perdi ali. Mas o que marcou? Quer dizer, começa... A minha história com o CIEM começa assim, eu estudei no colégio público, Brasília tinha uma estrutura educacional interessante, que era diferente de tudo, né? Era escolas classe dentro de superquadras, de grupos de edifícios ali, estudei numa escola daquela, depois estudei numa escola pública, que as escolas públicas eram boas na época. Deixa eu fazer uma parte, sim, por favor. Uhum. Posso falar um negócio? Fala. O sistema educacional do Distrito Federal, ele foi completamente concebido pelo Anísio Teixeira, que na época era o presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. E o Anísio Teixeira ele concebeu uma estrutura educacional que vinha desde a creche até a universidade. Começava com as escolas classe, na educação infantil, depois tinha colégios para o ensino fundamental, e no ensino médio tinha o CIEM, tudo como experimento, apesar de que grande parte ainda continua lá funcionando.
e a universidade. E o Ciência fazia parte desse contexto. E a cada 4 escolas classe havia previsto ter uma escola parque, né? Cheguei a estudar numa dessas, que você fazia práticas educacionais, práticas vocacionais, aprendia a mexer com madeira, com couro e tal. Isso no antigo primário, ainda na escola, né? No fundamental de hoje, né? Bom, aí fui para a escola pública do ginásio, já considerado, né? E depois um movimento político muito grande, acabei para a escola privada, né? Salesiana. Da escola salesiana eu fui para o CIEM. A diferença, primeiro teve era uma concorrência, né? Havia um vestibular para entrar, né? Provas, me lembro, hein? Um processo seletivo. Processo seletivo, era quase um vestibular ali. Pelo Isso menos eu mesmo. me lembro, não sei se você se lembra bem, eu lembro de matemática, português e conhecimentos gerais eram as provas, né? E era. Eu me lembro porque a prova de português, eu acabei passando em primeiro lugar nesse exame, nesse que eu entrei lá no 66. Mas eu me lembro até hoje da prova de português, tinha de fazer uma redação. A redação ele dava 3 palavras: tapera, chuva e caminho. E eu fui fazer a redação, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar tapera antes, eu não sabia o que era aquilo. Aí tinha de fazer a redação aquela palavra. Aí eu inventei uma história do sujeito que passou a redação inteira sem saber o que era tapera, perguntando para todo mundo, e acabou dando certo isso aí. Mas o fato é que a gente entrou ali, aí começou a ter uma coisa diferente, algumas coisas diferentes nas aulas, né? O sistema todo que você percebia. Havia a ideia de uma certa a ideia fundamental por trás de liberdade por responsabilidade. Então você tinha uma flexibilidade para não tinha aquela rigidez nas escolas que você tinha de cumprir determinadas coisas, muito aberto, muito mais livre, essa responsabilidade tinha de ser assumida pelos alunos. Aí você tinha, por exemplo, coisas que eu não tinha trabalhos em grupo, os trabalhos eram em grupo, as aulas de história eram aulas que não era antigamente você estudava muito naquela época muito nomes e datas e tal, e você via coisas factuais, e ali você discutia o conteúdo, a discussão, os impactos econômicos, a história das coisas com mais profundidade. Aí era um negócio diferente, interessante, por esse lado, pelo que eu percebi, assim, a sensação que me dá ali. Havia algumas coisas no projeto, no final do primeiro ano, nós tivemos de fazer uma monografia, todo mundo escreveu a monografia inteira para a biblioteca, naquela época não tinha internet, né? Você pesquisar, você ia para a biblioteca e tinha de pegar um tema e demonstrar aquele tema, como se fosse já um trabalho de fim de curso, como é feito hoje. Eu me lembro que fiz um trabalho sobre o Império Romano do Oriente, era um negócio que a gente pesquisar um monte de livros na biblioteca, estudar, fazer fichas, tinha um trabalho, uma forma organizada de fazer aquilo e tal. As aulas de português, por exemplo, tinha expressão oral. Você tinha de ir para frente da sala falar, coisa que eu não tinha visto em outras aulas, você tinha de falar e pegar um tema qualquer e discorrer sobre aquele tema, né? E as notas eram feitas com avaliação mais integral, né? do aluno, a participação dele, como é que ele se comportava naquilo. Havia uma liberdade, eu me lembro de aulas de filosofia, em plena época de ditadura, né? Mas na aula de filosofia eu me lembro de 2 alunos, um era de fundamento católico e outro marxista-leninista, claro. E os debates eram acalorados e os 2 tiraram nota máxima, porque, independente da ideologia de cada um, eles defendiam suas posições e criticavam e participavam abertamente daquilo. Então era uma coisa aberta, que tinha essa característica, né? Essa característica da democracia, da liberdade de opinião, era uma coisa muito interessante. Eu acho que hoje o que se chama de diversidade era característica da escola, de aceitar todo mundo, não tinha problema de sexual, religioso, sei lá o que, era tudo aceitável de alguma maneira, as pessoas tinham a cabeça mais aberta para isso. A sensação que eu tenho até hoje é que muito da minha formação vem daí. Então você tinha as aulas normais, era a escola de tempo integral, né? Você começava às 7 horas da manhã, então você tinha as aulas, à tarde você misturava, em alguns dias da semana você tinha esporte, e você escolhia o esporte que você queria fazer, e havia parcerias da escola do CIEI com alguns clubes, por exemplo. Então tinha clube de vôlei, clube de natação, tinha judô, tinha não sei o que mais, tinha tudo que tem esporte, cada um tinha velejadores, participavam, tinha esporte você escolhia. Eu sempre lembro que eu participei do time de vôlei, participei de jogar futebol, handball, não sei o que mais. Tinha uns grupos lá que a gente participava, cada um com a sua vontade, com a sua vocação. Fiz judô um semestre, fiz vôlei no outro, fiz natação um período. Então você pulava daquilo de acordo com a sua vontade. Alguns dias da semana esporte, outros dias da semana você escolhia
uma espécie de um clube vocacional, né? Acho que era, como é que chamava? Práticas educacionais, vocacionais, né? Você Práticas educativas práticas educativas vocacionais. E você fazia aquilo, escolhia, orientado por um professor, tinha como se fosse clubes, né, que se organizavam, tinha alunos que organizavam aquilo, e você tinha um professor orientador. Tinha clube de teatro, tinha clube de cinema, tinha clube de... Eu participei de um clube de aeroespacial, foguetes. Eu queria montar um foguete. Naquela época, a corrida espacial era o negócio da moda, naquela época, né? Então, havia aquela disputa dos astronautas americanos com os cosmonautas soviéticos, né? Se chamava assim. Os nomes eram diferentes até. Mas havia uma corrida espacial e ali aquilo me incentivou, até porque eu tinha feito um teste vocacional ainda no ginásio, e para surpresa minha, tinha dado que eu tinha vocação para cibernética. Eu fui descobrir o que era aquilo, né? Acabei entrando no de um foguete para ver se era aquela a minha vocação. Achei que não era no final, mas enfim. Aí nós fizemos aquele orientador do professor, fizemos os tubos do foguete com, com combustível sólido para fazer aquilo, orientava, e a gente ia para o meio do campo de futebol, lançar um foguete, o foguete explodia todo. E depois, uma vez juntamos todo mundo numa Kombi, no segundo lance de foguete, acho que é o segundo, né? Fomos para redor de Brasília procurando uma área vazia. Assim, Brasília tinha muitas áreas vazias naquela época, né? Achamos uma área vazia, enorme e tal, isso é assim mesmo. Montamos lá a estação de lançamento do foguete, puxamos aquele, foi um fio enorme lá para jogar centelha, para ligar aquela coisa, fomos para trás de umas pedras, todo mundo ali. Aí apertou o botão, ver se o foguete explodiu e caco para todo lado. Quando nós estávamos juntando os cacos do foguete, fomos cercados por combis e carros do DOPS. Nós tínhamos entrado numa área do Exército, sem saber, naquela época, pesada. Entramos na área do Exército e foi cercado, até os professores explicaram que era um bando de alunos fazendo, não era uma bomba que estava se testando, era alunos fazendo um lançamento de foguete. Demorou um tempo lá, mas se explicaram lá, os professores se explicaram lá os coisas do DOPS. Bom, então essa vocação, isso dava um clima interessante. De tempos em tempos se fazia um congraçamento, né? Congraçamento era reunião de todo mundo, ia para um clube e tal, aí tinha gincana disso, tinha competição daquilo, tinha uma confraternização de uma forma geral, todo mundo junto, então era uma coisa que marcava. É importante frisar que esse congraçamento, quando ele diz todo mundo, significava professores, alunos e funcionários. Então, quer dizer, toda a comunidade escolar ia para um clube e passava o dia juntos lá. Os professores participavam, eu disputava futebol com o time dos professores, jogava contra o time dos professores, então tinha um relacionamento ali interessante dos professores com os alunos. Todos eles, como o Gurgel falou, eram ligados à universidade, da Faculdade de Educação, então eles estavam se formando, né? Acho que se chamaria uma escola de aplicação da Universidade de Brasília, de alguma forma, talvez. Bom, então essa história toda, esse espírito, né? Então havia o espírito do ciência, espírito da liberdade, havia espírito da democracia, naquela época já se fazia, tinha grêmio estudantil, disputas e tal, era o clima político todo da época, então os partidos, os alunos se dividiam ali, disputavam eleição para ver quem ia comandar o grêmio, aquilo foi uma época que havia essa discussão de liberdade, e até as aulas, os assuntos eram tratados de uma maneira mais ampla, era uma coisa voltada como eles diziam, né, quer dizer, a ideia de explorar o pensamento, em vez de transmitir o conhecimento, né, era uma filosofia daquilo, explorar o conhecimento, despertar a cabeça das pessoas para discutir, para debater, para entender profundamente as coisas que estavam acontecendo. Evandro, você falou nesse negócio de Grêmio e me fez lembrar uma eleição que teve, se não me engano foi em 68 mesmo, em que tinha 3 chapas que estavam concorrendo, que eram Vanguarda, Construção e Bom Senso. E a Vanguarda era a chapa considerada mais de esquerda, a Construção era uma chapa também um pouco considerada de esquerda, mas tinha umas características próprias, e tinha Bom Senso, que era uma chapa assim, mais declaradamente de direita, vamos dizer assim. Inclusive, o candidato a presidente nessa chapa era o Fernando Collor de Mello, que veio a ser presidente da República. E aí, no primeiro turno, o CIEM tinha 309 alunos. E aí, no primeiro turno, a Vanguarda teve o maior número de votos e o Bom Senso foi a segunda colocada. E aí, então, fomos para o segundo turno para disputar entre Vanguarda e Bom Senso.
E aí isso aconteceu uma coisa inédita, né? Talvez na história das eleições, talvez no mundo, que foi o seguinte: deu 105 a 104 a eleição, o resultado do segundo turno. E então a Vanguarda se proclamou vencedora, porque ela tinha um voto, supostamente um voto a mais do que a outra chapa, né, Bom Senso. Mas aí a Bom Senso recorreu, dizendo que o conceito de maioria era metade mais um dos votos, e que a Vanguarda não tinha mais um, tinha mais meio, porque a metade era 104,5. Se o seu Vanguarda teve 105, então ela não teve metade mais um, teve metade mais meio. E aí, então, aí surgiu uma polêmica para saber se a Vanguarda era ou não a chapa vencedora, e um colega nosso, o Hélio Dolly, cujo pai era um jurista de alto nível, coisa e tal, eu sei que o Hélio descobriu na estante do pai dele um dicionário de ciência política. E esse dicionário de ciência política dizia que maioria era mais que a metade dos votos. Não era um voto, metade mais um, era mais que a metade. Então, no caso, como a Vanguarda tinha meio voto a mais, então aí a Vanguarda foi declarada vencedora. Isso faz parte do folclore aí, né? As histórias ali. Verdade, aconteceu. Toda a comunidade tem suas histórias. Foi verdade, eu sei, me lembro disso. Mas eu acho que não foi em 68, foi em 67, eu sei, né? Eu estava lá ainda. Porque final de 67, né, já crise política, batendo com confusão política, teve aquele lance que, por causa de uma divergência ali com o vice-diretor, há uma confusão, os alunos entraram em greve, porque o professor, na discussão com a aluna, quis demiti-la sumariamente, como é que se diz? Demiti-la não, expulsá-la, expulsá-la. E aí os alunos se revoltaram com aquilo, porque aquilo não fazia parte do espírito todo que nós tínhamos aprendido, né, de ouvir, de contemporizar com as coisas, de conversar, discutir mais profundamente. Aquilo ficou uma coisa esquisitíssima e, a partir dali, a confusão generalizada e aí o espírito baixou um espírito autoritário, alguns professores ali na direção, organizou-se comissões de inquérito para descobrir quem é quem. Eu nem participava do Grêmio, fui mais discutir com a diretora na época, e disse assim: olha, isso é um absurdo, havia liberdade para isso. Eu disse na cara dela que era absurdo aquilo, que não faz parte do espírito da coisa, não é um absurdo e tal, aquilo. Ela pegou meu nome e me colocou na comissão de inquérito também. Comissão de inquérito é em U, um monte de professores ali perguntando o que você tinha dito, o que você achava, o que você pensava e tal, e eu disse tudo que eu achava, disse um monte de coisa mesmo, naquela juventude que a gente tinha lá de dizer as coisas, e no final do processo ali, em novembro de 67, 25 alunos expulsos, inclusive eu, e imagina, no final do ano, você expulsar os alunos, como expulsar de perder o ano. Aí foi uma confusão política, porque tinha filhos de político no meio, tinha jurídico, porque ali a área era uma cidade de funcionários públicos, de parlamentares, não sei o que, mas muita gente desse tipo, que se juntaram ali politicamente no Ministério da Educação, no fim, aí ficou a confusão. Afinal, houve um acordo ali de que os alunos permaneciam expulsos, mas o diretor também sairia, o diretor que fez o problema lá sairia, né? Acho que foi isso, sairia, e os alunos que saíram continuariam a fazer trabalhos em casa, né? A gente já aprendeu a fazer esse trabalho híbrido, que a gente faz o home office naquela época. Era o home office da época. O estudante à distância fazia, eu recebia as apostilas, na época fazia o trabalho, entregava, devolvia, tal. Fizemos, aí acabava voando daquela bandeira, no ano seguinte nós não fomos mais para lá, e aí continuei em outra escola, mas o pessoal o colégio começou, mas afinal acho que esses problemas políticos acabaram em 1971, no auge do problema político aí da ditadura, você acabou fechando o colégio, né? O Gurgel conta essa história bem no livro. Mas então esse espírito ficou na cabeça de todo mundo. Ali nós tínhamos uma escola de tempo integral, nós tínhamos a ideia de projeto de vida, você tinha orientadores, você pensava em vocação, em esporte,
Primeiro curso, fiz o primeiro curso de computador na vida, que foi a profissão depois que eu segui no início da carreira, como analista de sistemas, né? Foi o primeiro curso que eu fiz naquela época, aprendendo Fortran, aprendendo a fazer fluxograma e tal. Tinha acabado de chegar um computador daqueles antigões lá na Universidade de Brasília, os primeiros computadores ali que tinham na Universidade de Brasília naquela época. Então, o primeiro curso de computador eu fiz ali no colégio dessa época, já com aquela questão da vocação da cibernética que passava pela minha cabeça. E aí acabei, dali eu segui, fiz outras coisas e na universidade acabei me dirigindo e fui fazer depois o mestrado em informática na PUC do Rio, a partir desse conhecimento inicial que eu tive ali. Agora, então isso aí marca muito. A cabeça de todo mundo ficou marcada, tanto é que nesse novo congraçamento em 2018, em maio de 2018, isso aí ficou, o espírito da coisa ficou marcado. Até hoje nós temos um grupo de WhatsApp que troca figurinha, conta história, tal. Discute política como todo mundo, né? Mas ficou muito marcado realmente esse processo todo, que aí nós percebemos quando falamos no BNCC, e vai ser discutido aqui mais, né? Nós percebemos que havia muita coisa daquele espírito ali. Eu cheguei a visitar uma escola dessa de tempo integral e eu vi, pela maneira que os alunos se apresentavam, pelas coisas que estavam sendo discutidas ali, eu via muito daquele passado meu, do que eu participei naquelas coisas. Eu disse, olha, eu participei de uma coisa desse tipo aí, naquela época, muitos anos atrás, por causa do Darcy Ribeiro, né, Anísio Teixeira, que tinha esse espírito lá. Brasília tinha essa vocação de criar uma coisa nova. A cidade era nova, tudo era novo, tudo isso, o sistema de ensino também. Eu acho interessante isso que você falou, e, quer dizer, você foi um caso específico de aluno que começou, por meio das práticas educativas vocacionais, você encontrou o seu caminho profissional e se tornou uma referência nacional nessa área de inovação, né, que implica toda essa área de informática, né? E também teve outras experiências lá, outros casos, outros cases, né, de sucesso, como, por exemplo, o Alex Dias Ribeiro, porque é o seguinte, um dos clubes que tinha nas práticas educativas vocacionais era o clube de mecânica de automóveis. E o pessoal do clube de mecânica de automóveis, do CIEM, resolveu fazer, junto com outras pessoas, com outros adolescentes, resolveram montar uma oficina, a Camber, uma oficina de veículo. E em Brasília tinha, naquela época, algumas provas automobilísticas. A mais famosa era 1.000 milhas de Brasília, 10, não me lembro, 24 horas de Brasília, não me lembro. A noite inteira, me lembro disso, a noite inteira. Exatamente. Eu sei que era... enfim, não me lembro o nome exato, né? Não sei se era... mas era alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que a gente ia, né, ali perto da rodoviária, passava a noite lá e coisa e tal. Mas eu sei que essa oficina, a Camber, a oficina que o Alex e mais alguns amigos criaram, ela evoluiu. Eles fizeram um carro, um protótipo de um carro de corrida, e esse carro de corrida, e o Nelson Piquet participava também dessa oficina. Ele morava em Brasília, ele era de Brasília, ele mora até hoje. Eu sei que desse clube de mecânica de automóvel do CIEM saíram 3 campeões mundiais de automobilismo. O próprio Alex, que era da Fórmula 3, o Piquet, que foi tricampeão do mundo, e um terceiro que eu não estou me lembrando agora. E então, quer dizer, é uma coisa assim, não era uma brincadeira, né? Era um negócio que era para valer mesmo. Teve outros casos também. Tinha o Cristiano, que era velejador, que foi campeão sul-americano e teve outros campeonatos. Enfim, teve muitos. O CIEM, ele formou vários alunos, vários profissionais que se destacaram em todo o Brasil e até internacionalmente. Tinha uma coisa também no modelo de ensino que era a história das cadeiras optativas, das matérias optativas. Já tinha isso nessa época. Você tinha as cadeiras básicas e você escolhia os optativos que você fazia. Né? Naquela época, com a novidade, né, você fazer isso. Né? Então,
Eu me lembro que eu escolhi algumas e tal, todo mundo tinha cadeiras opcionais que você fazia e podia participar de filosofia, de pedagogia, sei lá de quê, com a sua vocação. Eu não me lembro se essa de computadores eu fiz como práticas vocacionais ou como matéria optativa, eu já não lembro mais, com tanto tempo atrás, mas certamente foi a primeira primeira matéria sobre, primeira visão de computadores que eu tive na vida. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar também é que o CIEM ele ficava na entrada da UNB. Então, tecnicamente, ele fazia parte do campus da UNB. E ele realmente era uma instituição que estava no organograma da UNB. Então, os alunos, por exemplo, alguns desses clubes que o Evandro citou, de esportes, eles funcionavam dentro da UNB. Então, por exemplo, judô, eu fiz judô. Ficava num barracão lá perto atrás da FEUB, que era a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, e ali eram realizadas as aulas de judô. Natação a gente fazia no Centro Olímpico da UNB. Como a escola era uma escola de horário integral, a gente almoçava no bandejão da UNB. Então, com 14, 15 anos, 16, a gente convivia com os universitários. Tinha uma interação com os universitários. E isso proporcionou a nós, que estávamos apenas na adolescência, um amadurecimento maior, porque a gente tinha essa possibilidade desse convívio. A gente convivia com estudantes mais maduros, mais avançados do que nós. Então, isso também contribuiu para que os alunos do CIEM, aliás, hoje em dia não existe muito essa terminologia, como o Marcelo Lema depois pode explicar para a gente, hoje em dia não se fala mais aluno, se fala estudante. Então, os estudantes do CIEM, eles tinham essa prerrogativa de conviver com pessoas, com alunos de maior idade. Mais alguma coisa, Evandro, que você queira falar aí? Não, eu acho que era isso. Eu que me lembrei do espírito da coisa. Depois passa muito tempo, já não lembro mais dos detalhes, mas certas coisas ficam marcadas, alguns aspectos mais relevantes aí. Mas depois, as coisas que você não se lembrava, você vai encontrar aqui. Algumas que eu estou falando, já me lembrei, recordei, até vendo aqui o texto, lembrando de algumas coisas que a gente fazia na época aí de esporte e de estudo, de maneira geral. Pois é. Agora, eu quero chamar o professor Marcelo Lema, que é um profissional que, desde o início desse projeto, ele tem conversado, tem feito sugestões, indicou pessoas que eu deveria procurar para levar à frente o projeto. Enfim, ele é um amigo do projeto. E ele, atualmente, ele é subsecretário de Planejamento e Avaliação, mas durante muito tempo ele foi gerente de Educação Integral da SEDU. Quer dizer, a experiência do CIEM é uma experiência de educação integral em tempo integral, que é uma das abordagens que a SEDU vem trazendo, especialmente no ensino médio. Então, eu quero convidar o professor Marcelo Lema para ele nos dar a honra de participar aqui desse nosso evento. Antônio, primeiramente queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui desse lançamento do seu livro. Esse livro que muito emociona de ver, porque é um livro de memórias, né, e de memórias afetivas de quem participou desse processo do CIEM, mas também é um livro de história que marca uma iniciativa muito legal em relação ao avanço da educação integral no país. Só me apresentando rapidamente, o Antônio fez uma apresentação do que eu estava e por que eu acho que vai casar bem a minha estada aqui. Eu sou professor de geografia da rede estadual aqui do Espírito Santo, né? E eu tive a oportunidade de ser diretor de escola. E uma das escolas que eu gerenciei aqui na Secretaria de Educação foi uma escola de tempo integral, né? No ano de 2017 até o ano de 2019, e
em 2019 eu fui convidado para assumir aqui a assessoria de educação em tempo integral na SEDU, e aí aqui dentro, né, no trabalho que a gente foi desenvolvendo, eu atualmente estou na Subsecretaria de Planejamento e Avaliação, que faz o planejamento da expansão da educação em tempo integral aqui na nossa rede. Estou muito feliz de ver o bate-papo seu com o Evandro, principalmente em relação a como que essa escola, né, como que o CIEM marcou a trajetória de vocês enquanto estudantes. E isso é uma prerrogativa muito clara da educação. Acho que todo mundo, ao falar da educação, lembra de algum professor que marcou, lembra de relações que ocorreram ao longo do tempo, que marcaram a história. Então, a educação sempre tem esse viés de trazer a imagem afetiva que a gente teve na nossa formação enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano, e a história do CIEM não é diferente. O que é muito legal de ver, que o CIEM pensado lá, num período difícil, um período ditatorial aqui no Brasil, mas conseguindo quebrar algumas barreiras, principalmente na questão democrática, dentro da escola, a partir de metodologias que tinham uma clareza muito grande de onde queria chegar, mas que não conversava com o tempo político que se vivia no país, né? Porém, é um resultado tão interessante desse programa. O que eu chamo de programa? Porque ele teve início, meio e fim, né? Ele aconteceu numa temporalidade, mas que ele deixou sementes que provocaram o que a gente hoje está tornando o que era um programa numa política, né? Então, assim, parte dessa história do que aconteceu em Brasília aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na Bahia, aconteceu no Espírito Santo, em temporalidades diferentes, e foram gerando elementos para que hoje, aqui na Secretaria de Educação, a gente pudesse estar discutindo expansão do tempo integral com a perspectiva, com o foco da universalização desse tipo de oferta. E aí vem a legislação nacional com o novo ensino médio provocando isso, mas também vem a iniciativa própria aqui da Secretaria de Educação de expandir isso para o ensino fundamental 2 e de apoiar os municípios para a implementação de educação integral no ensino fundamental nas séries iniciais. Então, eu quero trazer, assim, para contribuir aqui com esse lançamento desse livro, né, é que a história do CIEM é parte da semente do que a gente hoje está tentando instituir como uma política que não tem pensamento de fim. A gente busca aqui parar de chamar a educação em tempo integral. A gente quer que as escolas tenham, no mínimo, 7 horas de permanência dos estudantes e que dentro dessas 7 horas ou 9 horas e meia, o tempo que esse estudante participar aqui da nossa formação escolar, que seja baseado em metodologias que agreguem valor para a sua formação integral. E não só a formação em tempo integral, mas a sua formação integral. Então, quando vocês estavam trazendo, tanto você quanto o Evandro, essas lembranças de atividades que vocês tinham de clubes, atividades protagonistas, onde vocês tinham voz para a participação ativa dentro das escolas, a questão das eletivas, a questão do projeto de vida, de pensar a carreira profissional, mas também pensar a formação como um todo, né, enquanto ser humano a partir das vivências, a gente trazendo para os dias de hoje, o que atualmente a gente tem de educação em tempo integral? A gente tem metodologias muito próximas disso, onde o foco do nosso trabalho é o protagonismo juvenil, então o centro do trabalho da educação em tempo integral é o estudante e o seu projeto de vida. Então, a gente inicia o ano letivo a partir do acolhimento do estudante, onde ele é provocado a pensar o seu projeto de vida, a pensar os sonhos que às vezes ficaram adormecidos ali porque não tinha perspectiva. E é a partir desses sonhos que toda a proposta pedagógica do ano letivo é pensada. Então, as disciplinas, a intencionalidade que as disciplinas elas têm ao longo da formação do estudante no ano letivo, elas estão baseadas nos projetos de vidas que são levantados no início do ano no acolhimento. Então, sendo isso o ponto de partida e o foco sendo o estudante, toda a metodologia tem uma intencionalidade de atender aquele público, atender a comunidade escolar
para que a gente possa avançar e colocar esse estudante em outro status. E tudo isso a partir das suas vivências, das práticas, da parte comportamental dentro da escola. E aí volto a dizer, o que eu estou dizendo aqui é tudo muito parecido com o CIEM, numa outra perspectiva, numa coisa mais estruturada, numa coisa mais institucional, com uma amplitude muito maior. E aí eu vou usar como exemplo, a gente instituiu uma lei criando educação em tempo integral no ano 2015. E aí a gente teve a primeira escola de tempo integral que fica no bairro de São Pedro, aqui em Vitória, e depois a gente foi num processo de expansão. E aí um número, só para entender que virou uma prioridade, virou uma política pública, é de que inicialmente a gente tinha, até 2018, de 2015 a 2018, nós tivemos a implantação de 32 escolas de tempo integral. Né? A gente tem uma rede em torno de 400 escolas, então 32 delas em tempo integral até 2018. Nesses últimos 4 anos, com uma priorização total à educação em tempo integral na rede, nós avançamos em mais 100 novas escolas. Então, hoje, nós temos 132 escolas, então é mais do que 25% da nossa rede, ofertando educação em tempo integral, em modelos que se adequam às regiões, porque tem regiões mais remotas que não dá para fazer o modelo de 9h30, porque só tem uma escola no município, mas a permanência do estudante é de, no mínimo, 7 horas, como é prerrogativa legal para ser considerado tempo integral, e todas elas garantem metodologias de clube de protagonismo, de projeto de vida, de eletivas, onde os estudantes podem fazer as suas escolhas, e também a garantia da base nacional, que é princípio legal também, onde todos os estudantes têm acesso. Então, para entender que nós implementamos uma política instituída por lei em 2015, nós estamos em 2022 tratando de 132 escolas, de mais de 25% da nossa rede. Porém, a gente não, ao longo da história, os programas que foram criados de fomento à educação em tempo integral, por vezes ficaram adormecidos ou esquecidos. Né? Então, o caso do CIEM, que está sendo remontado aqui por meio desse livro, que é Recontando a História, nós tivemos também aqui no Espírito Santo, na década de 80, a instituição dos Centros Integrados de Educação Rural em Tempo Integral, no município de Vila Pavão, Águia Branca e de Boa Esperança, no noroeste capixaba. Essa história ela ficou apagada por vezes, adormecida por vezes, e com tentativas, inclusive, de encerrar a oferta, que é a educação integral do campo, com metodologias adaptadas para o campo. E aí, com a atualização dessa lei de 2015, em 2019 a gente atualiza ela, e passa a reconhecer esse Centro de Educação Integral Rural como parte desse processo da política pública de educação em tempo integral. Significa dizer que, em Brasília, na década de 60, se fazia educação integral nos moldes do CIEM. O Rio de Janeiro tinha sua iniciativa lá, pelo que eles chamam hoje lá, e chamava a época de Brizolão, né, que eram os CIEPs. No governo federal teve o CAIC, e que virou depois, salvo engano, SIAC, né, no período do Collor e depois do Itamar. E na Bahia você teve iniciativas, várias iniciativas que foram precursoras do que a gente hoje está tentando instituir como política de educação em tempo integral. E no Espírito Santo também tivemos iniciativa na década de 80, com foco na educação rural, com um princípio muito claro da década de 80, que era evitar o êxodo rural, que estava acontecendo em massa aqui no Espírito Santo, do interior para a cidade, para a região metropolitana, e a gente começa a dar suporte para que o estudante fique na sua localidade, aprenda técnicas agrícolas. Então, toda a lógica prática, né, de participação ativa dos estudantes é adaptada para o modelo do campo aqui nas nossas escolas integrais, porém de educação do campo. Então, eu acho que o que é importante frisar aqui, e aí eu não vou me alongar, porque aí a gente pode abrir para fazer uma conversa, tirar dúvidas e também falar um pouquinho mais sobre o livro, é que o que esse livro traz para nós hoje, aqui enquanto Secretaria de Educação, enquanto cidadãos mesmo, estudiosos da área da educação, é que aqui tem um pedaço da história de algo
que foi base na década de 60 para o que a gente está vivendo hoje como uma premissa nacional no Brasil inteiro, por lei, está ampliando a jornada de permanência dos estudantes, implementando projetos pedagógicos que vão levar os estudantes à sua formação integral, e a gente está hoje aqui celebrando uma parte da história que diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje. Claro que há todo um aperfeiçoamento para o tempo atual, mas muito que bebe muito da fonte que foram essas iniciativas nos estados e que, por vezes, foram resistência, por vezes foram inovação, e que hoje está se tornando, e aí para nossa alegria, uma iniciativa de política pública e não de programa com início, meio e fim. Então, Antônio, queria parabenizar, aproveitando no fechamento da minha fala, parabenizar pela iniciativa de trazer colegas da época para trazer os relatos que estão aqui dentro do livro, fotos da época também para ilustrar, documentos. Então, na verdade, isso aqui é um resgate histórico de uma história que é base para o que hoje está se tornando realidade na formação, principalmente da educação pública do nosso país. Então, parabenizar realmente pela iniciativa. Muito legal também ouvir as histórias de vocês, né? Dá para ver a emoção da lembrança do que vivemos e que formaram vocês como estão aqui hoje, contribuindo tanto aqui para a nossa sociedade, cada um na sua área. Então, já de antemão também agradecer pelo convite de poder falar um pouquinho sobre o que vocês viveram lá atrás, que a gente está tentando garantir para os nossos estudantes aqui que tenham essa lembrança do lá no futuro, a mesma lembrança positiva que vocês tiveram desse modelo de escola. Legal. Muito obrigado pela sua intervenção, foi muito esclarecedora, deu para a gente ter uma noção bem exata do que está sendo feito aqui no Espírito Santo. Aliás, é bom dizer que o Espírito Santo, dentro da federação, é um dos estados em que a educação integral e a educação em tempo integral está mais avançada. O Espírito Santo foi um dos primeiros estados que aderiu à chamada educação pela escolha, escola da escolha, né, que foi iniciada em Pernambuco. E, aliás, por falar em Pernambuco, o autor do prefácio do livro é o Mozar Ramos, que era secretário de Educação de Pernambuco quando essa filosofia, essa nova fase dessa filosofia pedagógica começou a ser implantada. O modelo que o Espírito Santo segue e que grande parte do Brasil segue é o da escola da escolha, que foi originalmente implantado em Pernambuco a partir dessas experiências todas, inclusive do CIEM. Então, eu achei muito interessante a sua participação, acho que enriqueceu bastante aqui o nosso evento, e eu tenho quer dizer, eu já imagino mais ou menos qual vai ser a resposta, mas, de qualquer maneira, eu acho importante você falar. É porque, antigamente, se falava muito em alunos. Tem tantos alunos, não sei o que, coisa e tal. E essa nomenclatura, até como parte desse processo da BNCC, ela foi abolida. Então, hoje se refere às pessoas que estudam como estudantes. Eu imagino que a utilização dessa palavra, ela reflete, de alguma maneira, o protagonismo que se procura emprestar à figura de quem está aprendendo, porque, na verdade, o processo educacional é um processo de aprendizagem, sobretudo. Né? O professor, dentro dessa nova filosofia, ele é apenas um facilitador para o aprendizado dos estudantes. Então, eu gostaria que você, por gentileza, falasse um pouquinho sobre isso. A gente, se você pegar na literal a palavra, aluno, quando você faz a análise da palavra, significa ser sem luz, né? O A de negação e o luno de luz. Então, é um ser sem luz. O princípio que a gente tinha nos modelos mais tradicionais de escola, isso acho que até a década de 90, né? Acho que a década de 90 ainda é esse processo de transição, mas 80, 90, 60, 70 é a época dessa escola mais tradicional. Nós não tínhamos a comunicação tão facilitada como a gente tem nos dias de hoje, né? Então, hoje, o acesso à informação,
ele é muito intenso. Essa era informacional que a gente está vivendo influenciou demais o papel da escola na concepção de formação do estudante. E por que o estudante passa a ser essa quebra de paradigma em relação ao ser sem luz? No sentido de que o estudante passa a ter realmente um protagonismo. O estudante passa a trazer a história e a construção dele e o acesso às informações que tem como parte do processo de aprendizagem. Então, não é mais o professor detentor do saber, que todos os estudantes dependiam do professor para ter acesso às informações e aprender com aquilo. Hoje é o contrário, como você mesmo disse. O professor, ele é um facilitador, ele é um mediador do processo de aprendizagem. Então, ele tem que lidar com a trajetória de cada um desses estudantes e também compartilhar. É um processo de... Por isso que a gente chama de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, você ensina e aprende ao mesmo tempo, porque cada um tem a sua história e cada história soma a esse processo. Então, é nessa perspectiva de que está se usando muito mais o conceito do estudante do que o conceito do aluno. Porém, existem alguns autores que discutem isso e discordam e têm outra perspectiva e minimiza até o uso dessa expressão aluno ou estudante. A gente incorporou aqui na secretaria, tem incorporado no processo, principalmente da educação em tempo integral, usar estudante como pensando realmente nessa concepção dele sendo protagonista do processo e podendo participar ativamente, né? Como vocês falaram dos grêmios, a gente tem hoje instituído na nossa rede que todas as escolas são obrigadas a constituir, para além do Grêmio, porque o Grêmio é uma instituição à parte, o conselho de líderes. Então, toda a turma tem o líder e o vice-líder, e esse líder e vice-líder, ou só o líder, depende da organização da escola, se reúne com a gestão da escola para tomar as decisões. Então, você tem uma nova instituição democrática acontecendo concomitante com o processo, que é, você tem um conselho de escola instituído, você tem o Grêmio Estudantil como uma possibilidade e você tem o Conselho de Líderes como uma prerrogativa. A prerrogativa do protagonismo juvenil e da representação democrática na gestão escolar, que é uma das premissas que a gente traz também, tanto na BNCC, quanto em todos os documentos regulatórios, na LDB, na Constituição, que é esse espaço para a gente poder discutir educação com os estudantes de forma ativa e não mais aquele estudante passivo que só recebia conhecimento. Legal. Eu quero aproveitar a oportunidade para contar uma historinha que é o seguinte. Como o Evandro falou, e eu também já tinha falado, esse grande encontro de ex-estudantes do CIEM aconteceu em maio de 2018. Quer dizer, ele aconteceu em maio de 2018, porque ele vinha sendo preparado desde fevereiro, mais ou menos, mas o encontro mesmo foi em maio de 2018. Aí, nesse momento, em maio de 2018, quando o projeto do livro já estava sendo pensado, o MEC homologou a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Então, por um momento, nós pensamos, em vez de fazer um livro só sobre o CIEM, fazer um livro sobre a BNCC de uma maneira mais ampla, que abordasse não apenas a experiência daquela escola, mas também todo o conceito de Base Nacional Comum Curricular. E aí depois, aí ficou um pouco, vai fazer só do CIEM, vai fazer o da BNCC, eu acabei fazendo os dois. Então, tem esse livro sobre o CIEM e, brevemente, nós vamos colocar aí o novo livro que chama-se BNCC, Fundamentos e Práticas, que traz um resgate histórico desde o tempo da Idade Antiga, desde a Antiguidade Clássica, até os dias atuais, com currículos e uma série de outros conteúdos. Eu quero passar a palavra para o Evandro, para as despedidas. Ou então, para alguma outra coisa, nós ainda temos 5 minutos, se quiser falar mais alguma coisa, e também, se for o caso, para se despedir aí, agradecendo imensamente a sua participação.
O Evandro, ele é um cara que eu chamei ele para vir aqui, primeiro que ele está participando desse processo desde o início, inclusive para viabilizar o projeto. Mas ele é uma pessoa que tem uma visão, ele já foi diretor do SERPO, exerceu cargos em altos escalões, aí uma pessoa que tem uma grande experiência a transmitir. Então, a participação dele foi muito bem-vinda e eu quero mais uma vez agradecer a ele. Fala aí, Evandro. Não, eu queria agradecer o convite para falar, é sempre um prazer falar dessa história nossa, né? Quando eu saí do CIEM, que nós fomos expulsos, no ano seguinte, no terceiro ano, nós tivemos ido para um colégio, foi para o Elefante Branco, né? Que é uma escola tradicional lá de Brasília, pública também. Aí eu percebi a diferença, né? A diferença completa, professores falando no quadro negro, giz e tal, e quadro negro falando, não tinha trabalho em grupo, não tinha envolvimento, não tinha nada, era um negócio completamente diferente, faltou no tempo, né? Aí a gente percebeu ali, ficou marcado para a gente, ainda mais saindo ali, de repente você tem um choque de passado, né, na cabeça. Então, isso ficou muito marcado, essas diferenças ficaram muito marcadas para a gente. Eu acho que é sempre bom falar, recordar esse momento, ainda mais sabendo que a BNCC, de alguma forma, validou aquela coisa que eu estava fazendo e expandindo para o Brasil inteiro essa experiência que a gente gostou tanto e tem tantas boas recordações e que foi fundamental na formação de todos nós ali, todos nós que passamos ali por aquele projeto de vida. Isso aí. E você, Marcelo, quais são suas palavras finais? Antônio, eu vou só, porque apareceu no chat aqui do YouTube, né, duas perguntas, né, sobre o Grêmio e sobre a educação em tempo integral rural. Sobre o Grêmio, se existe fiscalização da SEDU em relação às escolas. A gente entende que o processo de construção depende da maturidade de cada escola, né? A gente incentiva, fomenta que as escolas produzam isso junto com os seus estudantes, mas o Grêmio não é uma instituição simples, né? É uma instituição que é criada em cartório e tudo mais. Então, esse movimento nas escolas, ele acontece naturalmente, a SEDU dá total apoio e acompanha todos os grêmios que vão surgindo. E a segunda pergunta é sobre a educação integral rural, se existe projeto de expansão para outros municípios. Eu falei dos CIEs, que já eram de tempo integral na década de 80, mas nós temos uma escola em Santa Maria de Jetibá, que é a Fazenda Emílio Schrader, que é uma escola de pedagogia da alternância no campo e que a gente também implementou a educação em tempo integral. Então, há sim a perspectiva de que nosso modelo de educação em tempo integral é para todos e, por isso, ele se adapta às regiões, se adaptam às características das escolas. Porque essa mesma experiência positiva que o Antônio e o Evandro compartilham aqui, a gente quer levar para os nossos estudantes como uma boa perspectiva de avanço da educação, porque a gente acredita que é onde estão as melhores ferramentas disponíveis para avançar na educação integral dos estudantes. Hoje é a educação em tempo integral que a gente quer não chamar mais de educação em tempo integral, quando a gente conseguir universalizar a educação em tempo integral para todo mundo. E aí, só para finalizar minhas palavras, Antônio, mais uma vez parabenizar pela iniciativa. Você me deu a oportunidade de ter acesso também do livro que vai ser publicado da BNCC. Estou me debruçando aqui para analisar, para ler, porque isso é importante. Conhecimento é acúmulo, né? A gente evolui enquanto sociedade na medida que a gente acumula conhecimento. Você trazer a história do CIEM, que talvez não foi contada, ou está em documentos, mas não é uma coisa pública e didática, como você traz no livro, faz com que essa memória vá ficando só como um ponto de lembrança. Trazer isso, rememorar isso, para a gente que está na educação, dando continuidade a essas etapas, isso aqui é muito importante para a nossa rede, é importante para as nossas discussões, e pode ter certeza que esse livro vai fazer parte do nosso processo formativo com os professores, para contar um pouquinho da história da educação em tempo integral no Brasil, que inspirou o modelo que vai se atualizando com o tempo, mas que é o que a gente pratica. E também parabenizar o Evandro, né, pelas memórias que traz aqui.
Acho que foi muito emocionante para vocês relembrar isso, olhar o livro, ver as fotos, e isso eu acredito que foi muito marcante para vocês. Então, assim, parabenizar a iniciativa e agradecer também pelo convite de poder estar participando aqui desse processo, porque eu sou um apaixonado pelo tempo integral, como eu falei, vim da escola de tempo integral como diretor, pude gerenciar a expansão do tempo integral como política pública, implementar uma lei junto com a Secretaria de Educação para poder desenvolver mesmo e fincar raiz com a educação em tempo integral. Então, assim, me alegra muito poder participar disso. A gente até eu organizei um livro junto com a equipe e com os professores da rede sobre a educação de tempo integral do Espírito Santo, conta um pouco da história também desses outros modelos pelo Brasil. Então, acho que isso é muito importante, é um marco que a gente está deixando aqui em relação a quem vem depois. É isso que eu penso. Como conhecimento é acúmulo, isso aqui é parte que você está deixando, Antônio, de acúmulo desse processo, para outros se basearem nesse livro e continuar construindo a história, talvez escrever um livro específico sobre a nossa educação rural em tempo integral aqui do Espírito Santo, que já virou algumas teses de doutorado, dissertações, mas não tem uma publicação de livro. Talvez seja importante contar essa história para que a gente possa ter essa memória viva no processo aqui de formação de quem vem depois da gente. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós estamos finalizando, estamos até passando um pouquinho do horário, e eu quero agradecer a participação da Rovena, que fez essas perguntas respondidas pelo Marcelo, e quero avisar que esse livro está disponível para venda no site www.paduagurgel.com.br. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Até mais.